fala de Belém é a Belém da borracha, do dinheiro, da riqueza, dos perfumes, do Paris da América. Não é isso que vem na cabeça da gente? Só que até 1750, né, a circulação de dinheiro na capital era muito pequena. Em função do dinheiro ser pouco, as moradias, as casas eram muito diferentes do que a gente vê hoje. Então literalmente nada do que a gente está vendo nessa praça, né, ela existia antes de 1750. Nada, nem a igreja. Eu não sei se vocês vão conseguir, de onde vocês estão, dar uma olhadinha para frente da igreja. Pode ficar de costas para mim. Está vendo essa primeira torre do lado direito aqui? Beleza. Olha onde é o lugar onde seria um relógio, tá vendo? Acompanhe o teu olhar para o lado esquerdo e tem um número lá na frente. Estão conseguindo ver? Qual é o número? 1140. Isso nos dá a ideia de que a igreja ela foi construída em 1640. Não é verdade. A igreja ela é construída só no século XVIII, 200 anos depois. Porque sim. Essa igreja, na verdade, todo esse terreno que você está vivendo da igreja e do conjunto dos mercedários, nossas casas, esse prédio menor aqui, ela é uma construção muito posterior. Onde nós estamos é o bairro da Campina, né? Bairro da Campina. E esse bairro da Campina ele é o segundo bairro histórico de Belém. Como o primeiro, até metade do século XVIII, todas as suas casas tinham só um andar. Então, já dá para fazer a primeira pergunta para vocês. Onde eu estou? Eu estou na Campina, né? Olha para trás de mim. Quantos andares? 2. Ela é posterior ou ela é anterior à construção da igreja? Ela é posterior. Conseguiu entender? Então essas casas, elas são posterior à construção daquela igreja, justamente porque ela tem 2 andares. E anteriores a esse tipo de casa, as casas eram construídas de madeira, de palha e barro. Por isso que nos 400 anos de Belém não se sobrou nenhuma casa. Vocês estão conseguindo entender? Né? Não se sobrou nenhuma casa. E as primeiras grandes edificações que nós temos aqui são edificações do Estado, são edificações da igreja. Estado e igreja, que nesse período essas duas coisas não tinham separação. Tá? E aí quando é que começa a ser mudado esse panorama aqui, que é muito bacana de ser explicado? Quando começa a entrar dinheiro. Quando entra dinheiro físico, moeda, o que acontece? Começa os grandes comerciantes a construir suas casas com outro material. Que material é esse aqui? Tijolo, pedra. E aí faz uma boa armação e faz casa de quê? 2 andares. E aí as casas de 2 andares são mais ricas ou mais pobres que um andar? Mais ricas. Só que tem uma segunda diferença. Olhem para esse conjunto de casario bem aqui. São todos iguais? Bom, ativa a percepção de vocês. O que tem de diferente aí? Nós não conseguimos ver nas casas o telhado. Conseguiram ver? Em nenhuma dessas casas a gente consegue ver a telha. E aí você sabe que é muito interessante. Você começa a estudar e a ver isso. Os viajantes de Belém, entre 1749 e 1819, eles notam isso. Os primeiros que vieram aqui, as casas todas de palha. Aí quando eles viajam, depois eles voltam para Belém. 40 anos depois, as casas dos ricos comerciantes estão todas feitas de quê? De telha.
que vai acontecer aqui? As casas, elas não têm espaço. Eu acho isso muito bacana. Olhem para todos os lugares que vocês passaram. Não tem 1 centímetro de espaço entre uma casa e a outra. É tudo parede com quê? Com parede. Né? É tudo parede com parede. Se vocês saírem daqui e forem para a Vila Nazaré, o que vai acontecer? As casas começam a ficar espaçadas e começa a ter o quê? Jardim, que é o aburguesamento da sociedade da borracha. Essa sociedade aqui é uma sociedade do século XVIII. E aí quando você olha para o lado esquerdo, olha o tamanho lá daquele prédio branco creme. Lá é o Grêmio Literário Português. O período da construção daquele prédio grande, branco, ele é o período da construção do Teatro da Paz. Então, as ricas famílias portuguesas iam lá ler. Cara, tem livro lá de 1613. Sério. Tem livro de 1613. Só para você ter uma ideia da importância da biblioteca que tem lá. E eu não sou maluco de levar, eu estava falando para a Luciana, mais de 5 pessoas. Se acontece alguma coisa, não seria o responsável. Né? Então, para lá, mais rico, mas dá uma olhadinha pro lado direito daqui. Exatamente. Aqui é mais popular. Por que a gente consegue ver que é mais popular? Porque o tamanho das casas. E se a gente passa cotidianamente, a gente nunca percebe isso. A gente pensa que tudo é igual. Belém era a cidade brasileira com a maior variedade de azulejos do Brasil. Maior, inclusive, que São Luís do Maranhão. Maior, inclusive, que São Luís do Maranhão. As ondas de demolição em Belém foram tão vastas, desde 1986 até hoje, que existem azulejos que só estão preservados que estão na mão da Universidade Federal do Pará. Por quê? Porque quem vem aqui, vem na surdina, na luz do dia, pega uma ferramenta, vai tirando o azulejo, para quê? Para vender. Esse é de origem português, e olha lá, olha para frente de vocês. Esse é de origem francesa. Os desenhos mais refinados e mais detalhistas e mais vitrificados, eles via de regra são franceses e holandeses. E Belém tem todos esses. Dá uma olhadinha, agora a diferença do tratamento é gritante. Esse prédio, ontem quase que a mulher me bate aqui. Fui fotografar, a mulher me expulsou. Porque esse prédio que você está vendo aí da frente, ele foi fechado para ser restaurado. Existe um projeto de restauro. Quem está ocupando esse prédio está ocupando irregularmente. Abriu isso aí, está vendo que está todo remendado, né? Isso serve de depósito para onde? Para os camelôs. Só que esse prédio está todo ancorado. Se em uma entrada desses carrinhos eles batem nas vigas de ancoramento, o que acontece com esse prédio? Mata o indivíduo que está aí dentro e desaba o prédio. Esse prédio aqui atrás, a mesma situação. Todo esse primeiro andar foi destruído. O andar de cima está sendo saqueado e do lado de fora está sendo saqueado. E na frente de vocês têm o SESI. O Sesc Boulevard, exatamente. Que é um projeto de ocupação para o centro histórico. Você consegue ver o contraste aqui? Isso é absurdo. Quer dizer, a minha pergunta é, por que a gente não tem um processo de ocupação ordenada como aconteceu em São Luís? É impossível ter? Não, não é impossível. Por que a gente não tem um processo de ocupação ordenada como tem, por exemplo, no Pelourinho, com todos os seus problemas, mas se organizou? Por que a gente não tem? Por que a gente não tem e copia um projeto de urbanização como foi em Quito, um dos lugares mais pobres da América Latina, mas que ganhou como centro histórico mais preservado do mundo em 90? Para mim é falta, desculpem, para mim é falta de vontade política. Evidente e clara. Porque eu faço 2 roteiros, eu faço Cidade Velha e faço Campina. Daqui a 10 anos, no ritmo que a gente tem, eu não posso mais fazer Campina. Porque não tem mais. Porque não vai ter azulejo, não vai ter prédio, não vai ter
ter mais nada. Porque o ritmo de destruição ele é absurdo e é gritante. Vocês conseguem imaginar só essa rua restaurada? Como nós vemos, é um centro de referência cultural e turístico para essa cidade. Ia ser lindo, né? Jacarandá, que é uma madeira brasileira, mas é um móvel que foi entalhado, confeccionado lá na Europa por artesãos europeus. Então era meio que um status, um luxo, um prestígio da elite, obviamente, né? Não eram todos que tinham acesso a essa riqueza, da elite belenense de possuir um móvel europeu, né? Confeccionado por um artesão europeu. E além disso, a gente vê as obras de arte, né? Era comum da sociedade, da elite belenense adquirir obras de arte de artistas famosos no Brasil e no mundo todo.